Uma das muitas inovações que The Legend of Zelda: Ocarina of Time trouxe quando foi lançado há 20 anos atrás foi o próprio instrumento que dá nome ao título. Embora jogos de aventura já tivessem apresentado no passado mecânicas musicais como o Loom, Ocarina of Time nos deu o controle pleno de um instrumento virtual. Os mesmos botões que a gente usava para golpear com a nossa espada e esquivar das investidas inimigas eram usados para produzir melodias, com ou sem um propósito. Às vezes só como uma brincadeirinha mesmo. As revistas da época até ensinavam a tocar músicas famosas dentro do jogo. Esse elemento de Ocarina of Time foi importante para nos apresentar novos verbos com os quais a gente poderia interagir com o seu mundo, mesmo que o jogo só reconhecesse algumas poucas melodias predefinidas. Embora o combate e a exploração sejam os elementos mais presentes em toda a experiência com o jogo, Ocarina of Time é muito lembrado por esses momentos musicais. Criado pelo game designer independente Greg Lobanov e o estúdio de som A Shell and the Pit, ambos de Vancouver, Wandersong é uma espécie de Ocarina of Time que se apega exclusivamente às mecânicas musicais, dispensando o combate, sem remover da equação o sentimento grandioso de aventura e a intensidade da ação. De forma muito genuína e inteligente, ele satiriza aventuras épicas em videogames, subvertendo as convenções do gênero e o estereótipo do herói clássico. O jogo, inclusive, abre com uma sequência onde o protagonista, um bardo, descobre ser predestinado a salvar seu planeta, muito embora sequer consiga empunhar uma espada. Sua jornada pessoal, então, é a de provar para o mundo que, apesar dele não ser o herói que todos esperam, ele é capaz de fazer a diferença com a sua música. Pode parecer bobo e cafona, mas Wandersong rapidamente nos convence de que há algo muito sincero e sensível na forma como ele aborda seus temas. Nosso pequeno bardo se vê capaz de resolver problemas que nem o mais forte dos heróis conseguiria, graças ao poder pacificador, conciliador e curativo de sua música. Com ela, a gente não apenas aprende a se comunicar com espíritos, controlar plantas que nos servem de plataforma, balançar um sino ou direcionar o vento, mas também fazer amigos, resolver conflitos políticos e trazer o sorriso de volta ao rosto das pessoas. Tudo isso é feito a partir de uma interface extremamente simples e controles muito flexíveis, que permitem cantar e dançar livremente, mesmo enquanto se move ou durante diálogos e cutscenes. Na verdade, o canto é um aspecto tão fundamental em Wandersong que ele está presente em praticamente todos os momentos. Canta-se por respostas dadas aos personagens, sílaba por sílaba, ou o nome escolhido para o nosso próprio personagem no começo da aventura. Há, inclusive, músicas com letras rimadas, que, embora não sejam cantadas de verdade, soam aos ouvidos como se fossem, com as notas acompanhando o desenrolar das palavras. E, aliadas às muitas pequenas histórias e alegorias de Wandersong, esses momentos estão entre alguns dos mais sensíveis, criativos e poderosos da história recente dos videogames. Um trecho em particular que me comove muito é quando a gente canta uma música sobre o nosso desejo de receber do mundo a aprovação de quem nós somos, justamente no momento em que a gente tenta desfazer a maldição que aflige o namorado de um monstro.
Desfeita a condenação, eles se abraçam e agradecem o bardo, dizendo a ele que nunca acharam que se sentiriam tão respeitados por humanos, que normalmente os desprezam. Como um homem gay, eu não consigo ver esse trecho senão como uma alegoria para o sentimento gratificante e libertador de se sentir acolhido e respeitado em um ambiente ou uma situação em que você normalmente espera das pessoas a exclusão ou a indiferença. Na longa jornada do pequeno bardo, em busca da canção que pode impedir o fim do mundo, a gente testemunha histórias de traição, de solidão e de preconceito, mas também de perdão, de união e de compaixão. Como se esses temas já não fossem poderosos o suficiente, o tratamento musical faz de Wandersong um dos jogos mais humanos, bonitos e sensíveis de 2018. Mas o que Wandersong tem de comovente, ele também tem de cômico. Especialmente em suas primeiras horas, quando tudo era novidade pra mim, eu passei a maior parte do tempo sorrindo, quando não gargalhando ou derrubando algumas lágrimas. Sua densidade emocional, seja pro riso, seja pro choro, tá nos seus traços simples, porém repletos de personalidade. No seu texto breve, porém extraordinariamente expressivo, e nas maneiras criativas e surpreendentes como seu mundo reage à nossa cantoria, o que nos faz querer cantar para diferentes objetos e personagens. E talvez uma das razões para que ele crie esse forte vínculo emocional com o jogador seja seu foco na narrativa, muito embora ele seja riquíssimo em mecânicas. Elas existem em função da trama e do drama, tanto que o jogo assume a forma de um teatro musical, dividido em 7 atos, com direito a cortinas que se abrem e se fecham entre eles, além de um intervalo totalmente inesperado, que brinca de forma brilhante com alguns clichês dos videogames. Você joga Wandersong para saber como a história se desenrola, e não para subir de níveis, ganhar habilidades ou explorar cenários em busca de recompensas. Sem apelar para o colecionismo ou barras de progresso, Wandersong se preocupa em oferecer conteúdo condizente com cada situação, injetando variedade do começo ao fim das suas aproximadamente 12 horas de jogo. Como a Nintendo costuma fazer com seus Super Mario, Wandersong muitas vezes nos apresenta uma mecânica inteiramente nova para dispensá-la minutos depois. Com isso, ele constantemente insere a gente em situações inéditas e interessantes, diferenciando um trecho do outro e ajudando a manter o ritmo e o senso de jornada. O que acaba sendo muito importante, já que seu propósito é satirizar o próprio gênero de aventura. Mesmo que o seu sistema de canto seja usado para praticamente tudo, o jogo encontra maneiras de sempre reinventá-lo, como em um trecho de furtividade no escuro, onde a gente ilumina a direção em que a gente projeta a nossa voz. Ele nunca permite a repetição preguiçosa de padrões ou a reciclagem de missões. Embora seja dividido entre momentos de cidade, onde a gente resolve pequenas quests e soluciona problemas propostos pelos seus moradores, e momentos de dungeon, digamos assim, onde se concentram os desafios de habilidade, ele sempre encontra alguma maneira de surpreender a gente. Como quando ele nos insere em uma cidade com um cotidiano regido pela passagem do tempo, no qual é preciso entender a rotina dos personagens para solucionar os seus problemas, algo que nunca mais é repetido. Parece haver na sua estética cartunesca, seu texto e humor inclusivos e seu universo rico em personagens tão distintos, uma inspiração em desenhos animados modernos. Há muito de Hora da Aventura, por exemplo, quando a gente tem que viajar para uma realidade espiritual com o objetivo de negociar com um gato gigante e sonolento a continuidade da existência da vida no nosso planeta. Ou quando a gente canta com a nossa tripulação de piratas sobre o nosso desejo de encontrar os mais puros grãos de café. A fantasia e o humor nonsense permeiam toda a aventura, mas tal como acontece nos desenhos animados, os conflitos e os dilemas morais que ele toca são legítimos. E quando a gente lembra que esse jogo foi feito por basicamente 3 pessoas, um game designer e 2 músicos, essa façanha se torna ainda mais surpreendente. Do começo ao fim, Wandersong é uma pequena maravilha. Os pouquíssimos problemas que eu tive com segmentos de plataforma, ou as sequências que parecem durar um pouco mais do que deveriam, são insignificantes perto de todas suas conquistas. Wandersong não apenas critica e satiriza o gênero de aventura em videogames, como ele próprio é um exemplo de renovação das fórmulas e convenções desse modelo. Ao negar inúmeras características dessa categoria, das mecânicas viciadas de combate ao modelo condicionador dos sistemas de progressão, ele nos mostra o quão encantador e originais jogos de aventura podem ser quando injetados com um novo sopro de criatividade.